Boa noite, muito boa noite para você que acompanha o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. A gente pede licença para entrar no seu lar nessa quarta-feira cheia de notícia boa, um jornal repleto, assim, ó, recheado para o pessoal de casa. Boa noite, Thiago. Boa noite, Julia Matos. Boa noite para você que está aí do outro lado da telinha. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado por nos acompanhar, obrigado por escolher o SCC SBT. A gente fica muito feliz em saber que você está na nossa companhia. E hoje, com o jornal recheado, pessoal, a gente vai atualizar o caso do menino de 4 anos que foi levado ao multi-hospital aqui em Florianópolis, já sem vida e com histórico de agressões. As investigações continuam aqui em Santa Catarina, inclusive com o Ministério Público. Perfeito, a gente vai atualizar tudo isso para você. Tem os impactos também do ciclone essa tropical, que aos poucos aí vai avançando, vai seguindo, e a gente tem mais informações, inclusive alguns municípios, né, Júlia, você vai trazer, teve alguns impactos aí com isso, né? Pontuais, nenhuma ocorrência muito grande, mas teremos os nossos repórteres hoje no extremo oeste e no sul de Santa Catarina para trazer mais informações para vocês. E claro, os pinguins continuam aparecendo aqui no nosso litoral, mas dessa vez mortos, pessoal. Foram quase 200, né? Em menos de uma semana a gente faz a contagem desta quarta-feira, 136 pinguins encontrados aqui em Jurerê. E foram 80, na verdade, né? Lá no norte, agora mais 136, então se fizer o cálculo rápido aí já passa dos 200. Já passa dos 200, pessoal. A gente segue acompanhando por aqui, viu? Mas antes a gente vai trazer atualizações sobre a queda do avião na Serra Catarinense, em Caneleira, município de Bom Retiro. Foi confirmado, infelizmente, a morte da segunda vítima, viu? Esposa do piloto José Germano, a Luciana Bombazar, de 49 anos, foi confirmada a morte na manhã desta quarta-feira. A informação, pessoal, foi confirmada por uma amiga de Luciana nas redes sociais, agradecendo por todas as correntes para doação de sangue e ainda afirmando que a amiga agora descansou. Que tragédia, né, Julia? Que tragédia. Casal, Thiago. então, confirmado a morte dos dois que estavam neste avião aí. E agora a gente segue aqui para o litoral para falar sobre o caso dos pinguins, uma cena triste novamente aqui no nosso litoral. 136 pinguins de Magalhães foram encontrados mortos na praia. Kaique Guede, que está conosco hoje, agora pela noite. Kaique, seja bem-vindo ao Tá Na Hora Santa Catarina. Infelizmente, para trazer agora notícias que não são positivas, né? Infelizmente, 136 pinguins, que judiaria, né? Encontrados mortos. Já se sabe, Kaique, o motivo, o que tem levado, o que tem acontecido isso aqui no estado? Boa noite. Olá a todos, ainda não é possível saber a causa da morte desses animais porque os 136 pinguins de Magalhães encontrados em Jurerê, região norte de Florianópolis, estavam em um estágio avançado de decomposição. Eles foram recolhidos na manhã desta quarta-feira pela R3 Animal, associação responsável pelo monitoramento desses animais aqui em Santa Catarina, mas é algo relativamente, digamos assim, comum. Os encalhes de pinguins devem acontecer até outubro e até o dia 20 de agosto, mais de 1.132 pinguins, para ser bem exato, foram encontrados no litoral catarinense. Desses, apenas 79 estavam com vida. O que acontece então? Os pinguins de Magalhães, durante o inverno, eles saem da Patagônia Argentina, uma região bem gelada, e vêm em busca de águas mais quentes e, consequentemente, alimentos. Aí eles acabam parando no litoral brasileiro. Só que pinguins mais novos, eles se separam, se perdem do bando, e aí, por serem inexperientes, não conseguem encontrar alimento e são encontrados sem vida ou muito debilitados nas areias da costa de Santa Catarina, em virtude dessa falta de nutrientes que deixa os pinguins enfraquecidos, e a maioria, inclusive, chega à morte. São pinguins jovens, mas também há casos em que os animais, de forma sem ser planejada, acabam ficando presos em redes de pesca que não são para pescar pinguins, são redes diversas de pesca, mas que prendem esses animais, e aí eles se afogam e também morrem. Portanto, o acompanhamento da R3 Animal, ele acontece durante toda a temporada, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, por toda Santa Catarina, e a principal orientação para você que eventualmente encontre um pinguim na praia é não mexer no animal e entrar imediatamente em contato com a R3 pelo telefone, deixa eu pegar aqui, no telefone 0800 642
3341. Ou então no 48 3018 2316. Não é para mexer nos pinguins e muito menos tentar colocá-los de volta na água. Júlia, Tiago, é com vocês. Obrigada, Kaique, pelas informações. Isso que o Kaique falou, pessoal, é muito importante. Não só esse acompanhamento e esse pedido com relação às denúncias, né? Mas para que essas equipes cheguem o quanto antes para que a investigação seja feita, né? O Kaique falou ali, Tiago, que já estavam em avançado estado de decomposição. Então, a investigação para essa equipe é mais difícil nessa hora. Verdade. Bom, com 80 no passado, já passamos aí de 200. Meu Deus do céu. Tomara que a gente não tenha que dar notícia novamente como essa, né, Juliana? A gente segue acompanhando, pessoal. Agora, você de casa, dá uma olhada nessas imagens. Uma adolescente de 15 anos voltava da escola quando foi abordada por um motociclista. Ele se aproximou dela e tentou abusar sexualmente da jovem. A gente observa essas imagens, ainda que de longe, mas você de casa que tem acompanhado o nosso Tá Na Hora, os registros cada vez mais crescentes de violência contra a mulher, de abordagens como essa aqui no estado, essa imagem, além de preocupante, é assustadora. A gente vem agora com o repórter Felipe Bastos, que está ao vivo em Chapecó e vai contar para a gente essa história. Felipe, muito boa noite. Esse caso, né, esse acontecimento agora aqui no estado, ele se reúne a um período em que a gente chama a atenção para a violência contra a mulher, um período em que o Estado está em alerta, né? A gente tem já detalhes da investigação. Esse homem foi preso, foi identificado, Felipe? Boa noite, é com você. Boa noite, Júlia. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Tá Na Hora Santa Catarina. Foi identificado e preso, viu, Júlia? Aproximadamente 4 horas depois de ter cometido tudo isso que a gente está vendo nessas imagens. Olha, como é triste a gente falar desses casos que continuam acontecendo no nosso estado e até o momento ninguém faz absolutamente nada. Nessas imagens de câmeras de segurança, a gente consegue ver uma adolescente de 15 anos de idade. Ela caminhava pela calçada, ela havia saído da escola do bairro Saíque, rua Clevelândia, por volta de 10 horas da noite da última segunda-feira, quando em uma esquina ela foi abordada por um motoboy. As imagens, muito possivelmente, ele seja um motoboy, porque ele tem aquele acessório, né, de carregar lanches logo nas costas. Ele abordou essa adolescente e ele levou ela à força para uma obra em construção, bem próxima dali. Depois, ele teria passado a mão no corpo dessa jovem e depois agredido ela com um soco. Nesse momento, então, dessa agressão que ela acabou levando um soco, ela começou a gritar, a se desesperar. E foram esses gritos que foram ouvidos por moradores e populares bem próximos que passavam por ali. Eles interviram, então, no momento eles prestaram um primeiro atendimento para essa adolescente de 15 anos. O suspeito, o homem de 21 anos, no momento ele fugiu, mas ele foi preso cerca de 4 horas depois de ter cometido, de ter feito toda essa situação lamentável. As imagens, elas falam por si só e elas mostram o homem abordando essa adolescente e quase que ele abusa sexualmente. Felizmente, o homem foi preso e a gente espera, né, que ele permaneça preso, aguardando aí a justiça. Como é triste, Júlia, é muito triste a gente seguir falando de casos como esse em pleno agosto lilás. É com você no estúdio. Verdade, Felipe. Mais uma vez a gente ratifica para você aí de casa. Os agentes de segurança são importantíssimos, mas a sua ajuda também. A comunidade que denuncia, aqueles que salvaram a vida dessa menina de 15 anos, o nosso obrigada. Aqueles que não se omitiram, aqueles que escutaram e foram ajudar. Tantas pessoas escutam os pedidos, têm a suspeita de que algo ruim está acontecendo e não ajudam. Né? Então, obrigada a essas pessoas que aqui não foram identificadas, mas aqui o grande obrigada a essas pessoas que na rua conseguiram ajudar essa menina de 15 anos. Muito obrigada. Agora o nosso assunto é infraestrutura. A gente vai falar de uma obra importante para a Serra Catarinense, viu? É a pavimentação da SC 370 na Serra do Corvo Branco. Os trabalhos por lá avançaram e a repórter Shaina Marcon tem mais informações.
As obras de asfaltamento da SC 370 na Serra do Corvo Branco estão em ritmo acelerado. Cerca de 40% dos trabalhos estão concluídos por lá e a expectativa é que no início de mês de setembro já comecem, então, o asfaltamento efetivamente de alguns trechos. Os trabalhos, nesse momento, concentram-se em duas frentes, de Grão-Pará ao pé da serra e de Urubici até o chamado Corte da Pedra. O governo de Santa Catarina, através da Secretaria de Infraestrutura, está investindo nessa obra 42,5 milhões de reais. Eu conversei com um engenheiro, que é o coordenador da Secretaria de Infraestrutura do Planalto, o Ricardo Costa, e ele traz mais detalhes das obras lá na Serra do Corvo Branco. A obra na Serra do Corvo Branco avança. É uma prioridade do governador Jorginho Melo, através do programa Estrada Boa. Estamos com 3 frentes de serviço, uma de Urubici até o Corte e uma de Grão-Pará até o pé da serra. Esses 2 pontos pretendemos executar a pavimentação início de setembro. Já no terceiro segmento, temos o meio da serra, onde estamos executando contenções, detonações, alargamento de pista para posteriormente podermos pavimentar. Esse trecho pretendemos entregar no início do ano que vem, 2026, assim concluindo toda essa obra aguardada por anos. Além desse trecho da Serra do Corvo Branco, a SC 370 entre Rio Rufino e Urubici também está passando por trabalhos, de pavimentação asfáltica. Cerca de 6 quilômetros estão sendo feitos neste momento por lá. E no mês de setembro, as equipes vão fazer, então, os trabalhos de sinalização em toda a extensão da via. A obra está ganhando mais volume por lá, apesar da complexidade, em função do relevo, do solo, adequações do projeto, desapropriações, licenças ambientais e ajustes no traçado. Essa obra também vai fazer a interligação da serra com o litoral catarinense através de Rio Rufino, Urubici e também da Serra do Corvo Branco. Então são 2 frentes de trabalho, uma na Serra do Corvo Branco e outra na SC 370 também, mas entre Rio Rufino e Urubici. A gente segue acompanhando, os desdobramentos, e os avanços dessas 2 importantes obras aqui para a Serra Catarinense e traz, claro, as atualizações aqui para você no SCC SBT. Shaina Marcon, de Lages, para o Tá Na Hora Santa Catarina. Agora vamos com aquilo que foi destaque nessa quarta-feira, é o Giro de Notícias. Um homem de 29 anos foi preso após vizinhos ouvirem disparos de arma de fogo no bairro Bom Pastor, em Chapecó, nesta terça-feira. O fato foi denunciado à polícia por vizinhos que perceberam uma briga de casal antes dos tiros. Durante as buscas, os policiais encontraram 36 munições intactas. Diante do flagrante, o homem foi detido e encaminhado à central de plantão policial. Um incêndio em um edifício residencial mobilizou equipes dos bombeiros voluntários no início da tarde desta quarta-feira no centro de Joinville, no norte de Santa Catarina. Segundo a corporação, o incêndio atingiu um apartamento em um prédio com mais de 4 pavimentos. Testemunhas que passavam pelo local registraram a fumaça saindo de um dos andares do edifício. Não há informações sobre vítimas. As causas do incêndio serão investigadas. Um motociclista morreu após sofrer uma queda na madrugada desta quarta-feira na rodovia Paulino Búrigo, em Balneário Rincão, no sul catarinense. No local, os bombeiros voluntários de Balneário Rincão encontraram o motociclista já sem vida. O óbito foi confirmado pelo médico do SAMU. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Um ciclista morreu após uma colisão com um caminhão na tarde desta terça-feira na BR-280, em Porto União, no Planalto Norte de Santa Catarina. A vítima foi identificada como Celso Schneider, de 63 anos. O ciclista foi encontrado de bruços no acostamento da rodovia, ainda de capacete. O condutor do caminhão, de 40 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local após o acidente. Um acidente envolvendo 2 caminhões mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani nesta terça-feira, na BR-153, na região de Caroveira, no meio-oeste do estado. De acordo com os bombeiros, a colisão aconteceu quando um dos caminhões tentou acessar uma estrada secundária. Na manobra, acabou atingindo outro veículo que tombou na rodovia. Os condutores não sofreram lesões graves e foram liberados no local. Uma fritadeira elétrica quase causou um incêndio em restaurante no terminal rodoviário de Joaçaba, às margens da BR-282, no oeste de Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram, o princípio de incêndio já tinha sido controlado. As guarnições realizaram a vistoria no espaço para garantir a segurança e evitar novos focos. Ninguém ficou ferido e os danos se concentraram apenas na área da cozinha. Um caminhão carregado com toras de madeira tombou no quilômetro 28 da BR-470, em Gaspar, na manhã desta quarta-feira. Segundo informações dos bombeiros, o condutor do veículo ficou ferido e foi encaminhado ao hospital de Gaspar. A carga do caminhão ficou espalhada na pista até os serviços serem concluídos. O acidente causou transtorno para quem trafegava no local. Agora 6h44. Olha essa. Uma briga de trânsito terminou em pancadaria
em frente a uma unidade de pronto atendimento lá no norte do estado. Nas imagens a gente observa que os envolvidos trocam socos, deixam os pacientes assustados. Renato, vamos colocar ele na tela aqui pra gente, já para entender um pouquinho, Renato. Essa confusão iniciou no trânsito, foi parar em frente à UPA. Eu quero entender como tudo aconteceu. Conta pra gente. Boa noite para você. Exatamente isso, viu, Tiaguinho? Ótima noite para você e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT. Uma briga de trânsito que começou poucos metros lá da unidade de pronto atendimento da Zona Sul aqui de Joinville. Começaram com bate-boca, logo depois, esses dois foram para vias de fato. Começaram a trocar chutes, socos, palavrões e, em certo momento, um dos motoristas até usou uma barra de ferro para atacar a outra pessoa. Foi uma situação muito complicada, daqui a pouco que envolveu também uma outra mulher que disse que recebeu um soco de um desses motoristas. Tudo isso começou porque um deles, segundo a polícia, cortou a frente do outro veículo, que estava levando uma paciente que estava passando mal com fortes dores em decorrência de pedra nos rins. O que a gente, na verdade, observa é cenas lamentáveis de violência na frente de uma unidade de pronto atendimento que deixou os pacientes realmente assustados. Toda essa confusão só acabou depois que a polícia chegou ao local e decidiu, na verdade, ouvir os envolvidos. A polícia caracterizou a situação lamentável como, na verdade, lesão corporal leve dolosa. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Joinville disse que essas cenas lamentáveis nada têm a ver com os serviços prestados lá na UPA da Zona Sul aqui de Joinville. Falou ainda que um dos motoristas que estava envolvido nessa situação teve alguns ferimentos e recebeu os primeiros atendimentos lá mesmo, na unidade de pronto atendimento. E logo depois foi encaminhado para o Hospital Municipal São José. Os outros envolvidos nessa confusão também foram atendidos pela equipe médica da UPA Sul aqui de Joinville. Lembrando que essa, Tiaguinho, não é a primeira vez que a gente reporta esse tipo de situação aqui no norte do estado. A gente mostrou que há cerca de mais ou menos um mês e meio, uma outra confusão parecida em um hospital particular aqui de Joinville, onde uma mulher partiu para cima de um segurança e naquela ocasião até proferiu palavras racistas contra o profissional. Em outra ocasião, mais ou menos cerca de 2 meses atrás, foi lá na cidade de Jaraguá do Sul, onde uma mulher em surto acabou quebrando equipamentos da unidade de saúde também de Jaraguá do Sul. Está se tornando algo corriqueiro aqui na nossa região, viu, Tiaguinho? Retorno com você aí no estúdio. Obrigado, Renato. E essa questão da briga de trânsito aí não é só na tua região, não, Renato, viu? Tá acontecendo em vários pontos. Aqui mesmo na capital, eu já presenciei diversas vezes. Não chegar a esse ponto aí que vocês estão vendo nas imagens, mas a briga de trânsito acontece o tempo inteiro e por coisas banais. Mas a que ponto chega, né? Olha o nível que chegou essa situação aí na frente da UPA, uma pancadaria total e geral. Olha a situação que ficou. Lamentável, lamentável. Vamos para Blumenau? Por lá a Prefeitura vai fiscalizar os ciclomotores. O Ministério Público pediu providências e agora agentes vão para as ruas para garantir a segurança. A Natiele está ao vivo, vai trazer todos os detalhes para a gente em relação a essa demanda, a essa situação. Nath, boa noite para você. E aí, o que tem de novidade em relação aos ciclomotores aí? Boa noite, Tiaguinho, Júlia, todos que nos acompanham. Isso mesmo, a partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura de Blumenau vai intensificar a fiscalização dos ciclomotores aqui na cidade. Essa medida atende uma recomendação formal do Ministério Público, que apontou falhas nessa fiscalização e solicitou providências para garantir o cumprimento da legislação de trânsito. Essa fiscalização, essa nova intensificação, vai começar então na segunda-feira com a participação dos agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CMTT, e da Polícia Militar. Por isso, a gente conversa agora com o secretário da CMTT, Fábio Campos, que vai nos trazer mais detalhes dessa iniciativa. Boa noite, secretário. Obrigada pela participação. Por favor, explica pra gente o que são esses ciclomotores e quem os conduz precisa ter uma habilitação? Boa noite. O ciclomotor é um veículo que já está previsto pelo Código de Trânsito desde 98, que só pode circular em via pública com habilitação, capacete, motociclístico, né, e emplacamento. Então, há 8 meses nós estamos em campanhas orientativas
de como se deve se comportar o ciclomotor na via pública, mas aumentou também o índice de acidente. Então, com isso, né, a Prefeitura decidiu, então, a partir de segunda-feira, fazer a fiscalização dos ciclomotores, que para conduzir em via pública deverá ter habilitação, capacete e emplacamento. Caso contrário, deverá ser autuado pelo nosso Código de Trânsito. Secretário, e aí, além disso, precisa então de capacete, dessas regras, e quem não estiver fazendo isso, como então que a CMTT e a Polícia Militar vai agir? Isso, aí temos aí uma recomendação do Ministério Público, porque questionou, né, a não fiscalização dos ciclomotores. A gente justificou o porquê, porque não teve nenhum índice, né, gravíssimo envolvendo esses veículos, sim, algumas pequenas colisões que aumentou. Então a gente resolveu, por hora agora, fazer o início da fiscalização. E lembrando, para a circulação do ciclomotor em via pública, ele não vai poder circular mais em ciclovia, em ciclofaixa, nem em calçada compartilhada. Mas o que é um ciclomotor? Essa é a grande pergunta que muitos fazem, né? O ciclomotor é aquele veículo de até 1,30 m de distância entre eixos. A sua potência vai de 1.001 a 4.000 watts. Então, quem tiver um veículo de 1,30 m entre eixos, mais de 1,30 m entre eixos, de 1.001 a 4.000 watts, ele é um ciclomotor. Deverá circular onde? Do lado direito de circulação da via, ele não pode circular entre os carros, habilitado, com capacete, categoria A na habilitação ACC, capacete e também emplacamento. Lembrando, não pode transitar entre carros, né, porque também será autuado pela Guarda de Trânsito e pela Polícia Militar. Secretário, e aqui em Blumenau a gente vê que esse transporte é muito utilizado e até por adolescentes, às vezes indo ou voltando de escolas. Isso é seguro, é recomendado? Isso. O ciclomotor, habilitação, então automaticamente tem que ser de maior. Agora, os autopropelidos, né, que é os veículos vai até 1.000 watts, né, o patinete, os monociclos, a lei municipal que já está em encaminhamento, né, para ser publicada, ela vai trazer limitações, por exemplo, local específico para circulação de autopropelidos, que será em ciclofaixas, ciclovias, né, em calçadas compartilhadas, e a idade mínima é 16 anos. Além disso, todos esses veículos passarão por um cadastro junto à SMTT para que possam circular em via pública. Obrigada pela participação, secretário. Então é isso, Tiaguinho. A gente sabe que esse meio de transporte ganha cada vez mais espaço, mas a gente também precisa ter bastante atenção para seguir todas as regras. Tiaguinho. Obrigado, Nath. Obrigado pelas suas informações esclarecedoras. E esse tema, até vou me reunir aqui com a Júlia, é um tema que ele é polêmico, Júlia, mas ele precisa ser realmente esclarecido e precisa que as autoridades tomem conta disso. A gente vê atropelamento, a gente vê criança andando de patinete, de bicicleta, de ciclomotor, porque tem uma grande diferença, né? Porque é a bicicleta elétrica, é o patinete, é o ciclomotor, depende da cilindrada, né? Claro. Só que a gente está vendo aí nas ciclovias motos andando nas ciclovias. Inclusive, né? A gente registrou aqui, acho que ainda na semana passada, que algumas pessoas foram proibidas Exato. de utilizar esses veículos exatamente por isso, pelo o registro que tem acontecido junto com as pessoas que querem, né, estar na rua, caminhar Exato. livremente com a família, né, e seguras. Então, um veículo como esse, que é menor e que deveria ser utilizado de forma consciente para um bom passeio, para um bom deslocamento em uma cidade grande, né, para a mobilidade, está sendo mal utilizado. Então, até onde a gente é responsável pelo que trazem, pelo que nos limitam, né? Porque às vezes é isso, né, Tiago? A gente faz... para não usar outro termo, mas tantas irregularidades. Exato. que no final vai ser limitado, não vai ter mais. Primeira coisa, criança não pode andar. Isso é a primeira coisa, como foi feito em Balneário Camboriú. 16 anos abaixo, ninguém anda. Assim resolve já muito dessas situações aí. Julia, vamos fazer um intervalo rapidinho? Rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver. A conta de luz vai pesar mais no bolso do catarinense, viu? A partir do dia 22 de agosto, com reajuste nas tarifas da Celesc. É daqui a pouquinho aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Enquanto isso, imagens do Trapiche da Beira-Mar para você. Florianópolis, 19 graus por aqui. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, que é rapidinho. Muito obrigada pela sua audiência. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação em 5 estados do Brasil, incluindo Santa Catarina, para combater crimes contra o sistema financeiro e estelionato. Quem chega agora ao vivo para conversar com a gente é Manuela Justino, que tem mais informações, mais detalhes sobre essa operação. Manu, muito boa noite. Uma operação necessária por aí, né?
Oi, Júlia. Boa noite, Thiago e a quem nos assiste. Sim, com certeza, né? A Polícia Federal já vinha investigando desde 2023. Essa denúncia foi feita por e-mail por um grupo de pessoas que tiveram, né, esse dinheiro, eles perderam dinheiro em uma empresa supostamente de apostas esportivas, que são as chamadas bets, né? Isso aconteceu em Itajaí, só para explicar o contexto aqui para o pessoal. Esses supostos empresários montaram essa empresa que seria aí de bet, né, de apostas esportivas. Eles pegaram o dinheiro dessas pessoas, angariaram essa verba, esse recurso, falando que eles teriam lucro que seria usado aí por meio de inteligência artificial, por meio de robôs, que eles teriam um lucro ainda maior. Também chegaram a simular a aquisição de uma sede que ficaria em Itajaí, na Praia Brava. Eles até ficaram um tempo ali no local, né, uma sede presencial, mas logo depois esses criminosos simplesmente sumiram com o dinheiro dessas pessoas. Segundo a polícia, foram mais de 100 pessoas que investiram esse dinheiro e depois acabaram perdendo tudo. A gente tem uma fala do delegado responsável por essa investigação, explicando um pouquinho mais de que forma que esses criminosos falaram para essas pessoas, né, que elas obteriam aí o suposto lucro no investimento dessa empresa de bet. Olha só. A promessa seria que a empresa ela atuaria com robôs e esses robôs eles desenvolveriam um sistema em que a porcentagem seria aumentada de ganho da empresa. Então as pessoas se iludiram que elas estavam investindo nessa empresa, que elas seriam parceiras dessa empresa de bets, né, e que teria uma tecnologia que utilizaria robôs, né, que aumentaria esse lucro para a empresa. Bom, então com isso foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão nesses 5 estados, inclusive, além de Santa Catarina, essa operação aconteceu no Paraná, São Paulo, Goiás e Espírito Santo. E esses mandados de busca e apreensão aconteceram em cidades aqui de Santa Catarina também, como Balneário Camboriú e aqui Criciúma. Além disso, a polícia fez o congelamento de bens, quase R$1 milhão dessas pessoas envolvidas, pessoas físicas e também de empresas, né? E por aqui a gente segue acompanhando qualquer novidade em relação a essa Operação São Camilo, a gente traz aqui na tela do SCC. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. A gente segue atualizando por aqui. Agora, 6h59. Câmeras de segurança ajudaram a Guarda Municipal de Caçador, no Meio Oeste, a prender 2 homens praticando furtos em uma unidade de saúde do município. Repórter Felipe Bastos está ao vivo com a gente, direto de Chapecó, e vai contar o que esses criminosos levaram, Felipe. O que já se sabe? Boa noite. Boa noite, Thiago. Nem os postos de saúde estão se salvando aí da ação dos criminosos. Foram 2 furtos registrados em 2 dias. O primeiro deles, na última sexta-feira, nas imagens das câmeras de segurança, elas flagraram um homem retirando cadeiras da unidade básica de saúde do bairro Caique, em Caçador. Ele estava junto com outros 2 homens. Na abordagem, o suspeito alegou que usaria as cadeiras apenas para sentar e, consumir bebida. Os 3, então, foram orientados pela Guarda Municipal e, na sequência, foram liberados. Mas essa história não terminou por aí, não, Nil. Na madrugada de sábado, ou seja, um dia depois, 2 destes mesmos homens, eles voltaram à unidade de saúde. Desta vez, as câmeras flagraram a dupla furtando uma luminária do telhado do prédio. Com o alerta do operador de vídeo monitoramento, a guarnição, então, da Guarda Municipal foi até o local, agiu rápido e conseguiu deter os homens em flagrante. Para completar toda essa história toda, durante a abordagem, os suspeitos reagiram de forma agressiva, partiram para cima dos guardas municipais, foi necessário o uso de gás de contenção e também algemas. Uma faca também foi encontrada com um deles. Os 2 foram levados para a delegacia e depois foram encaminhados ao Presídio Regional de Caçador. O objeto furtado, ou seja, a luminária, foi recuperada e devolvida à Secretaria de Saúde. Cadeiras e também uma luminária foram furtados, viu, Thiago Pires? Tá bom para ti ou tu quer mais alguma coisa aí desse fato? Agora é com você no estúdio. Meu Deus do céu, primeiro já é um absurdo roubar o posto de saúde e ainda conseguiram roubar cadeira e luminária. Não tem nem o que dizer disso daí. Obrigado, Felipe. Agora, Júlia... É cada uma, né, Thiago? Não, posto de saúde. E aí tu viu que ele sai com aquelas cadeiras Correndo. De espera, né? Uhum. São 3 cadeirinhas ali. O que tu vai fazer com aquilo? Agora eu me pergunto, então, luminária e
E banco, aqui, conversando com o pessoal de casa, é o quê? Metal? Vão atrás do metal, daquele Mas se eles entraram no lugar, tinha tantas outras coisas, né? O que loucura, vão fazer né? com a cadeira de espera? É um troço que não tem nem de comentar sobre isso, Júlia. E a gente segue acompanhando por aqui, né? A gente vê essas imagens e cada vez mais conseguimos trazer registros aqui no estado, graças à tecnologia que hoje registra os crimes, né? Aqui pelas regiões. A gente espera que isso não aconteça mais. Tecnologia. Ainda mais a tecnologia junto com a gente. Agora, para você ir de casa, eu não queria dar essa notícia, não queria mesmo, mas a conta de luz vai pesar no bolso do catarinense a partir do dia 22 de agosto. A ANEEL aprovou um reajuste nas tarifas da Celesc. O Kaique Guede está chegando ao vivo com a gente com mais informações. Kaique, um alerta para a comunidade que tem que começar já a se planejar financeiramente, né? É com você. Oi, Júlia. Olá a todos que assistem o Tá na Hora Santa Catarina. Pois é, a Agência Nacional de Energia Elétrica publicou nesta terça-feira o reajuste anual da tarifa da Celesc, na casa dos 13,5%. Mas há uma particularidade, porque sem algumas taxas que não ficam com a Celesc, o valor atualizado na tarifa de energia ficaria na casa dos 5,60%. 5,67% para ser mais exato, sem os chamados encargos setoriais, que não ficam com a companhia, como eu tinha dito. A ANEEL reforça ainda que, apesar do reajuste, o valor da tarifa da Celesc, ele fica abaixo da média nacional e continua acompanhando a inflação, além do novo valor acumulado ficar inferior ao IGPM, considerando os últimos 5 anos. Há um tipo de reajuste por consumidor que, para residências comuns, mais de 90% da Celesc, ele é de 12,3%. Clientes do Grupo A, grandes indústrias, por exemplo, 15,8%. Enquanto clientes de baixa tensão, pequenos comércios e áreas rurais, 12,41% é o que compõe esse reajuste da Celesc. São duas partes principais que formam a conta de luz. A parcela A, correspondente ao montante arrecadado na fatura, mas que a Celesc apenas repassa a outros agentes do setor, e aqueles valores que custeiam a operação da própria Celesc, como a manutenção de rede, investimentos e custos operacionais. Hoje, para você aí de casa ter ideia, a cada R$100 pagos na conta de luz, somente R$15,80 ficam com a Celesc para cobrir custos e investimentos. Portanto, conta de luz mais cara a partir do dia 22 de agosto. Júlia, Tiago. Perfeito, Kaique. Muito obrigada pelas informações. Você de casa há de confirmar, há de concordar comigo, né? Que aumento é aumento. Ainda que esteja aí as porcentagens abaixo da média nacional, é aumento. Então, organização, planejamento financeiro, minha gente. Tiago Pires. Agora, 7h05, Júlia, já estou aqui com o Roberto Azevedo. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Tiago. Agora, o Senado teve um dia movimentado nesta quarta-feira. E o assunto, uma CPMI, é isso, Roberto? Exatamente. A tão aguardada CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, por isso que tem aquele M ali no meio, do INSS, que vai investigar aquelas fraudes que foram absurdamente feitos, aqueles golpes que foram feitos contra os nossos aposentados e pensionistas, um grupo que tem dificuldade. Qual foi a grande vitória da oposição? Oposição entendido, os apoiadores de Jair Bolsonaro, por exemplo. Colocaram o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, na presidência e derrubaram o Omar Aziz, que era o candidato do Palácio do Planalto. O relator da matéria será o Alfredo Gaspar, deputado do União Brasil de Alagoas. Mas o importante aqui é que esse trabalho vai até o final, viu, gente? Que não fique naquela enrolação, naquele palanque eleitoral e que se dê nome aos bois. Quem pegou, quem facilitou, mas já gostei do relator, porque ele disse que quer ouvir todos os ministros da Previdência do governo anterior e desse. Roberto, agora um outro assunto foi o novo Código Eleitoral. Tem mudança, é isso? Tem uma mudança significativa e por conta desse cidadão que acabou de aparecer ali, o Espiridião Amin Elô Filho, que é o senador por Santa Catarina, do Progressistas, ele conseguiu emplacar a questão do voto impresso.
Não é ainda aquele voto que estavam pretendendo de tirar da urna eletrônica e levar o voto para casa. Não é esse ainda, mas é o voto impresso para ser auditado. Diz o senador que isso já é uma evolução. Aqui o que está em debate, Tiago, é o novo Código Eleitoral brasileiro. E tem outras novidades, como, por exemplo, as mulheres continuam tendo 30% da cota para o legislativo na hora de fazer a campanha, mas, principalmente, terão 20% da reserva dos plenários. Isso é interessante. Quer dizer, o maior contingente eleitoral brasileiro, que é o feminino, vai ter condições, sim, de disputar igual por igual, aquele machismo inconsequente que a gente tem, às vezes, nesse país, e chegar a 20% das bancadas. É interessante. Aí vai ser compulsório. Detalhe interessante, essa matéria ainda vai passar pelo plenário do Senado, para depois voltar para a Câmara, como houve modificação no projeto, a Câmara tem que analisar tudo de novo. Perfeito. Vamos aguardando. Tem também mais informações sobre esse assunto lá no portal SCC10. Até daqui a pouquinho, Roberto. Até daqui a pouco. Agora são 7h08. Será lançada daqui a pouco lá em Joinville, no norte do estado, a EFAP, maior feira multissetorial do Brasil. O evento vai contar com a presença de diversas autoridades e empresários da região. E é para lá, é claro, que a gente vai agora conversar com o repórter Renato Santos. Tudo pronto, Renato, para esse lançamento aí que deve movimentar, com certeza, a economia do estado. O que já se pode falar? O que você pode já trazer para a gente aí? Boa noite novamente. Pois é, tudo pronto. Daqui a pouco começa esse grande evento para o lançamento da EFAP, que é a maior feira multissetorial do Brasil. Esse ano com perspectiva de mais de 500 mil pessoas visitando o evento, que acontece na cidade de Chapecó, na região oeste do estado. Mas a equipe organizadora está visitando todas as regiões do estado para divulgar esse evento. Aqui em Joinville, claro que não é diferente. Aqui do meu lado está o Márcio, que é o coordenador geral da EFAP. Márcio, tudo pronto para esse grande evento entre os dias 10 a 19 de outubro. Mais de 500 mil pessoas estimadas como público, cerca de 800 milhões de reais em negócios fechados. Uma injeção de ânimo para a economia. Uma injeção, em nome do nosso prefeito municipal, João Rodrigues, dizer que é uma honra estar lançando a EFAP do Brasil aqui em Joinville, na maior cidade do estado de Santa Catarina, e falar um pouquinho dessa experiência maravilhosa para a população catarinense. A EFAP do Brasil, a expectativa que você falou, 800 milhões de negócios durante a feira e mais de 30% de crescimento em relação à última feira no número de expositores. Então, é uma feira que vai proporcionar diversas experiências, com muito carinho, a gente está preparando isso para a nossa população. Multissetorial, comércio, serviço, indústria e o agro, que é muito pujante na região, vai estar presente, e uma feira, dentro da feira EFAP, só de inovação, juntamente com o nosso ecossistema local. Agora, o diferencial da EFAP é que também tem a parte de entretenimento, que são os shows, mais de 20 shows já confirmados, com nomes consagrados, como Leonardo, Gustavo Lima, Maiara e Maraísa, a Loki, que é uma atração internacional, é uma forma de atrair também visitantes de outras regiões do Brasil. Uma outra atração, sem dúvida, além de tudo que eu já falei, são 10 dias de shows. E aí nós vamos ter 4 dias pagos e 6 dias de shows grátis. Importante frisar que nós trabalhamos muito para angariar patrocínio. Todos esses shows nós vamos pagar com patrocínio do empresariado local e da região. Então, 6 dias grátis e 4 dias pagos. Gustavo Lima, Henrique Juliano, Maiara e Maraísa, Leonardo, Tiaguinho e por aí vai. Lançar o evento em Joinville é uma forma de atrair empresas daqui para irem participar lá também no Oeste? Muito, porque o slogan FAP do Brasil, ela não é uma frase solta. É um momento importante, interessante, que Chapecó vem se consolidando como um grande centro de negócio do estado e do sul do país. E aí Chapecó está dizendo, olha, um grande polo produtor, inovador, e está preparado para receber Santa Catarina e o Brasil de portas abertas e com muito carinho. Tá bom, muito obrigado, Márcio. Tá aí, portanto, o EFAP do Brasil sendo lançado aqui na cidade de Joinville. Nomes consagrados da música sertaneja e também do pagode e o sambinha. Tem Tiaguinho, tem Alexandre Pires, tem Diego e Vitor Hugo, tem Juliano, Henrique e Juliano. Nomes consagrados da música brasileira que vão fazer parte desses shows que vão marcar a EFAP neste ano, entre os dias 10 e 19 de outubro. E claro que todo esse evento vai aparecer na tela do SCC SBT, né, Tiaguinho? Retorno com você aí no estúdio. Boa, Renato, boa. Eu não vou estar aí fazendo show também, viu? O pessoal que está escutando o Tiaguinho aí, não sou eu. É o outro Tiaguinho que vai estar lá fazendo show. Eu fico por aqui mesmo. Obrigado, Renato. Grande festa aí, com certeza movimentando toda a economia do nosso estado.
Evento importantíssimo que a gente está trazendo aqui para você. Boa, Renato, a gente vai estar acompanhando com certeza tudo o que acontece por lá. Agora o nosso assunto é sobre um importante serviço prestado pela Polícia Militar na região da Serra Catarinense. Estamos falando do helicóptero Águia 4, que além de auxiliar a PM nas ocorrências, também é utilizado para o serviço aeromédico do SAMU, auxiliando em atendimentos de casos graves e de difícil acesso. O problema é que o helicóptero está fora de operação devido a problemas técnicos. Shayna Marcon tem todos os detalhes para a gente. O helicóptero Águia 4 da Polícia Militar, que atua em diversas ocorrências policiais e também em parceria com o Serviço Aeromédico do SAMU, está fora de operação. Segundo informações do comandante da 5ª Companhia de Aviação da Polícia Militar aqui de Lages, o helicóptero está passando por problemas técnicos, precisa ser substituídas algumas peças e por isso ele não está em operação neste momento. Há cerca de um mês, o helicóptero Águia 1 da Polícia Militar de Joinville, da equipe de aviação lá de Joinville, veio prestar os atendimentos aqui para auxiliar, então, nesse trabalho realizado pela PM aqui de Lages, através do 5º Batalhão de Aviação. E, na semana passada, o helicóptero precisou retornar a Joinville. Por isso, nesse momento, nós não temos nenhum helicóptero atuando aqui na 5ª Companhia de Aviação da Polícia Militar de Lages. Eu conversei, então, com o Major Jean Carlos Caetano, que é o comandante da 5ª Companhia de Aviação aqui da Polícia Militar de Lages, e ele traz mais detalhes sobre os problemas técnicos enfrentados pelo Águia 4. Operamos com o helicóptero Águia 4, ele está então agora em manutenção, né? E a gente está aguardando aí o retorno de componentes, tá? Da aquisição de peças, né? Não é fácil, né? Essa aquisição de peças hoje no mercado, algumas são importadas, então demanda uma certa burocracia, né? Administrativa, comercial. A gente também está aguardando um laudo aí de um engenheiro a respeito de um componente da aeronave, tá? Né, para ver se tão logo aí esse componente tem que ser substituído ou não. Enquanto isso, a gente sempre que possível, juntamente com o comando do batalhão, a gente está mantendo um helicóptero aqui operacional, né? Agora estava o Águia 1 de Joinville. Né, nesse período também a região de Joinville não ficou desguarnecida, nós temos o Arcanjo lá que opera na região, né? E aproveitamos, então, e mantivemos aqui o Águia 1, né? Principalmente durante agora a Operação Inverno na região serrana de Santa Catarina, próximo a Lages, tá bom? Então, esperamos tão logo aí tenhamos uma solução para isso, né? O problema não é financeiro, o problema é justamente técnico, né? Com relação a questão comercial, a questão de aquisição, de reposição dessas peças que muitas são importadas. Enquanto o Águia 4 não retorna e também nenhum outro helicóptero vem auxiliar nas operações que são realizadas aqui na Serra Catarinense, os profissionais do Serviço Aeromédico do SAMU, os 7 profissionais, que são 5 médicos e 2 enfermeiros, estão atuando juntamente com as equipes das ambulâncias terrestres do SAMU aqui em Lages. E, segundo informações da Polícia Militar, o helicóptero Águia 4, se não puder ser consertado, né, através dessa troca de peças, o comando da polícia avalia, então, alugar um helicóptero para atuar aqui na Serra Catarinense, ou então uma terceira opção, que seria a compra de um novo helicóptero, de uma nova aeronave para atuar aqui na Serra Catarinense. A gente continua acompanhando, né, esses desdobramentos do helicóptero Águia 4, que está fora de operação, e traz mais informações e atualizações aqui no SCC SBT. Shayna Marcon de Lages para o Tá Na Hora, Santa Catarina. Obrigado, Shayna. Quantas vidas já foram salvas pelo Águia, né? Quantas vidas já foram salvas? A única coisa que é certo é que não dá para ficar sem ele. De alguma forma tem que resolver. Ou arruma, ou compra uma outra aeronave. Agora, não tem como. Ficar sem, não tem a mínima possibilidade disso. Que as coisas realmente aconteçam o mais rápido possível. Que a gente não traga notícias de pessoas que morreram ou acidentes que não foram acolhidos por falta desse equipamento, dessa ferramenta tão importante. Agora 7h16, vamos para Blumenau? Por lá, a Oktoberfest terá uma noite especial que celebra o fortalecimento de laços com um país vizinho. Para a gente saber mais, a gente conversa agora com a repórter Nathalie Oliveira, que tem todas essas informações e eu já quero saber. Nath, que país é esse? Conta pra gente.
Então, Tiaguinho, será a Argentina. Pela primeira vez na história, a Oktoberfest Blumenau vai receber uma noite especial em homenagem aos nossos amigos argentinos. Esse evento especial dentro da Oktoberfest vai acontecer no dia 10 de outubro, a partir das 7 horas da noite, aqui no setor 2 do Parque Vila Germânica. E a ideia é fazer uma homenagem, uma bela homenagem ao Oktoberfest de Vila General Belgrano, que fica na Argentina e é considerada a pioneira do gênero por lá. A programação inclui shows com bandas argentinas, uma gastronomia típica de primeira e terá também um choripã, que é um sanduíche de lá, mas que vai ser preparado especialmente por um chefe alemão daqui, além também de uma promoção em chopes argentinos. A 40ª Oktoberfest Blumenau acontece de 8 a 26 de outubro. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através desse site que aparece aqui na tela, que é o site do próprio evento. E essa é uma novidade que deve agradar bastante os turistas argentinos, que são sempre muitos bem-vindos por aqui. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Nath. Obrigado aí pelas informações. E nada mais justo, né? Nossos hermanos que sempre estão presentes aqui no nosso estado, principalmente na época de veraneio, também receberem essa homenagem aí na Oktober. Que legal, show de bola. Júlia Matos, é contigo. Formalizada, pessoal, a federação entre os partidos União Brasil e Progressistas. Roberto Azevedo, qual que é o impacto desse quadro eleitoral para 2026? Muito grande, Júlia. Até porque, pela presença de governadores lá, já deu para sentir que o pessoal do centro-direita, mais à direita, está interessado neste União Progressista. Estavam lá o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, também o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, e, é claro, um dos anfitriões era o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, faz parte da federação e é pré-candidato à presidência da República. Questão interessante, porque você está vendo dois partidos que criam um grande bloco político. Eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso telão para mostrar para vocês exatamente o tamanho desse União. Olha só, 6 governadores, 4 vice-governadores, 109 deputados federais, é a maior bancada da Câmara Federal, superou inclusive o PL, 14 senadores, 186 deputados estaduais e 4 distritais que são do Distrito Federal. 1.336 prefeitos, 1.183 vice-prefeitos, 12.394 vereadores. Isso aqui é um exército para pedir votos. Agora vamos dar uma olhada no tamanho do União Progressista em Santa Catarina. 1 senador, 2 deputados federais, 6 deputados estaduais, 62 prefeitos, 72 vice-prefeitos e 604 vereadores. Com um time desse, você quer fazer aliança com a União Progressista e é por isso que Jorginho Melo estava lá e pediu, inclusive, aplausos para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é um componente interessante na corrida de 2026. Estamos cada vez mais próximos, né, Roberto? E a gente fala que as peças do tabuleiro vão se movimentando e agora é muito mais rápido, né? Sim, falta um ano para as convenções e daí tudo tranquilo para a eleição. Dito isso, uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Roberto. Até amanhã. Agora, como alertamos essa semana aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, o ciclone extratropical que passou pelo sul do Brasil trouxe reflexos para Santa Catarina. No sul e no oeste do estado já há registros de impactos pontuais e a nossa equipe mostra ao vivo como é que está a situação nessas regiões. Nossos repórteres espalhados por todo o estado. Vou começar, Felipe, com você, que está aí em Chapecó, no oeste do estado, e os registros apareceram por aí, é isso? É com você. Apareceram sim, viu, Júlia? Extremamente pontuais, ainda bem, né, em pontos mais isolados, mais longe da área central aqui da cidade, mas a gente teve sim estragos e prejuízos, principalmente no bairro Progresso, aqui em Chapecó. Ainda ontem, no Tá Na Hora, a gente falava do alerta da Defesa Civil, que os ventos podiam chegar a 70 km por hora entre a noite de terça-feira e também amanhã de quarta-feira. Tivemos esses registros
Acompanhando agora nas imagens feitas pela Defesa Civil, construções em andamento tiveram paredes derrubadas e moradores enfrentaram o destelhamento de suas casas. Em uma residência, parte da cobertura foi levada pelo vento, expondo a família ao risco e causando preocupação com as perdas materiais. Equipes da Defesa Civil estiveram nesses locais nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Fizeram a vistoria, registraram imagens da situação, como a gente está acompanhando agora, e repassaram orientações para os responsáveis pelas construções atingidas. A boa notícia é que, apesar do susto, ninguém se machucou, ninguém ficou ferido por aqui, e a gente sempre lembra a nossa população, o nosso telespectador também, em casos de alerta como esses, que as pessoas procurem ficar em casa, procurem ficar abrigadas e, em casos de emergências, acionem os bombeiros pelo 193 ou o 199 da Defesa Civil. Sorte que tudo foi muito calmo, muito tranquilo aqui na região oeste. Júlia, com você no estúdio. Que bom, Felipe, boa notícia, que bom que não teve nenhum ferido também. Agora, Manu, venho aqui para o sul do estado para saber de você. Um dos registros que apareceu aqui para a gente foi de Laguna, né? Muitas estradas foram prejudicadas com vento, mas registros de pessoas ou feridos não tivemos no sul do estado também, é isso? Oi, Júlia, exatamente. Felizmente não teve nenhum registro de pessoa ferida, desabrigada ou desalojada. O caso que chamou mais a atenção realmente por conta da força do vento foi em Laguna, até esse vídeo aí que a gente mostra, né, ali na praia, perto do farol de Santa Marta, mostrou então muita areia, realmente o vento ali, areia muito intensa e que inclusive encobriu ali parte do asfalto também. E aí, claro, né, foi um morador que registrou esse vídeo, então atenção ali para os motoristas, principalmente motociclistas, passando ali no local. Essa foi a praia de Farol de Santa Marta. Próximo também foi registrado ocorrência de vento forte perto da praia de Itaperubá, também em Laguna, né, com ventos fortes ali, aí mereceu uma atenção especial e foi registrada essas ocorrências também. Algumas casas tiveram questão de destelhamento, muros danificados, placas. Basicamente, nessa região do vento forte foi isso, tá? Felizmente ninguém se feriu, não teve nenhuma ocorrência maior em relação a isso. Agora, falando mais aqui da nossa região de Criciúma, região carbonífera, na maior parte foram ocorrências de quedas de árvores. Então, a Defesa Civil basicamente atuou nesse tipo de ocorrência. Basicamente foram 10 aí dessas ocorrências maiores. E aí a gente sabe, sempre quando tem queda de árvore, tem risco de cair sobre muros, sobre casas, fiação também. Então sempre acaba trazendo um transtorno a mais, né? Até teve registros de algumas unidades que chegaram a ficar sem energia aqui em Criciúma, mas tudo já foi restabelecido. No mais, foi realmente esse tipo de ocorrência aqui, né? E sempre fica esse alerta. Em casos de ciclone, em casos de vento mais forte como esse que a gente teve aí nas últimas horas, o pessoal evitar ficar perto de objetos que possam se desprender e a pessoa ser atingida, por exemplo, placas, postes ou algum outro objeto que a pessoa vê que já tem uma tendência ali que não está muito firme. Então essa é a orientação da Defesa Civil. Até uma informação que a gente repassou um pouco mais cedo também, porque sempre quando tem ciclone extratropical, a Defesa Civil atende várias ocorrências e um alerta que eles fizeram hoje no final da manhã foi em relação a chamadas indevidas nessa situação, né? Porque eles estão atendendo, então qualquer chamada indevida, nesse momento, eles podem deixar de atuar em uma ocorrência que realmente a pessoa precisaria, né? Por exemplo, teve um exemplo de chamada para verificar o telhado de uma casa que, na verdade, não era danificado do vento, era de outra questão. Por isso a gente traz esse alerta aqui também. Mas, basicamente, aqui na região sul foi isso. Quedas de árvores por conta do vento forte. Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, muito obrigada pela apuração, pelas informações. Emanuela Justino, Felipe Bastos com vocês e os impactos do ciclone extratropical aqui em Santa Catarina. Agora vamos saber como é que ficarão os próximos dias, está na hora da previsão do tempo. Estabilidade para essa quinta-feira, viu? O tempo vai ficar mais estável aqui em Santa Catarina, com sol em todas as regiões e chance de nevoeiros no amanhecer, viu? As temperaturas começam baixas, entre 5 e 12 graus no oeste e Planaltos e de 11 a 16 no litoral. Durante a tarde, sobem bastante, viu? Chegam perto dos 30 graus no oeste e aqui no litoral. Mas a combinação do calor e umidade traz de volta as pancadas de chuva e possibilidade de temporais isolados entre a tarde e a noite, sobretudo
no Grande Oeste e na divisa com o Rio Grande do Sul. O risco é baixo para essas investigações maiores com relação ao tempo. Não teremos, provavelmente, por aqui nenhuma operação maior ou registros como esse, viu? Agora vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses. Máxima de 26 graus e mínima de 8 no oeste e extremo oeste. Nesta quinta-feira, Vale do Itajaí com mínima de 8, máxima de 25 graus. Serra Catarinense entre 9 e 22 graus nesta quinta-feira. Norte de Santa Catarina também entre 8 e 26 graus. Litoral também com uma temperatura muito próxima, entre 10 e 24. A mesma coisa aqui, ó, no sul do estado, que não deve passar dos 24 graus nesta quinta-feira. Amplitude térmica grande para Santa Catarina, viu? Mas o sol, como vocês viram, estão garantidos por aqui. Pancadas de chuva, as possibilidades ficam para o final do dia, né? Palhoça, na Grande Florianópolis, não deve passar dos 21 graus nesta quinta-feira. Itajaí, no Vale, fica entre 13 e 22 graus. No Vale, Blumenau com máxima de 23, o mesmo em Joinville, no norte do estado, com a possibilidade de pancadas de chuva no final do dia. E em Xanxerê, um dia bem nublado por lá, viu? Máxima de 24 graus nesta quinta-feira. Agora, amplitude térmica grande aqui em Santa Catarina, Thiago Pires, mas o sol deve permanecer, uma quinta-feira boa para o pessoal. Pois é, agradável, né? Tu sabe que hoje, de manhã, começou aqui em Florianópolis, começou com chuva, né? Eu disse, será? Porque você disse que o tempo ia ficar bom ao longo do dia. Verdade. Eu desconfiei de ti de manhã. Tu achou que eu não ia acertar? Achei, mas deu tudo certo. Tá tudo certo. Epagre, Defesa Civil está comigo, confirmando todos os dias. A gente sabe que é uma previsão, né? Mas, e você de casa deve saber, muita gente assiste e fica, aquela menina acertou, ou aquela menina errou, dependendo da região, e né? E que rico pôr do sol fez hoje. É, não. Coisa mais linda. O nosso inverno tem trazido pôr dos sóis lindíssimos. Vamos para um rápido intervalo, pessoal? Imagens na sua tela de Itapema. Por lá, 19 graus. A gente volta em seguida. Estamos de volta. Obrigado a você que está ligado, sintonizado no SCC SBT, a TV mais querida de Santa Catarina. Que bom, né, Júlia, saber que o pessoal tá ligado com a gente, né? O pessoal tá ligado com a gente. Agora, vamos atualizar o caso do menino de 4 anos que morreu em Florianópolis após suspeita de maus tratos. A família já era acompanhada pelo Conselho Tutelar e por órgãos de proteção. Mesmo assim, a criança não resistiu. O padrasto é o principal suspeito do crime e segue preso. A gente trouxe, e vamos trazer mais detalhes, né, Júlia, nessa reportagem feita pelo Kaique Guede. Na rua onde o pequeno Moisés morava com a mãe e o padrasto, o clima é de comoção, angústia e revolta. A família estava há alguns meses onde tudo aconteceu nesse domingo, 17 de agosto, na Tapera, bairro da região sul de Florianópolis. Segundo uma pessoa que não quis se identificar, o menino foi deixado na frente da porta de uma das casas do terreno pelo padrasto, que gritou por ajuda e entrou onde morava para ligar para a mãe da criança. Diante da situação, os vizinhos rapidamente se mobilizaram para oferecer socorro. Uma das vizinhas é enfermeira, prestou os primeiros atendimentos e, na sequência, acompanhou o menino junto com o padrasto e outros vizinhos até aqui, até o multi-hospital de Florianópolis. Fomos pela base, né? Estiquemos, fomos pela base, gastei uns 6 minutos, 10 minutos. Aí a criança estava já nas últimas, né? Mordendo o dedo do meu vizinho, já apertando a mão da enfermeira. Estava um pouquinho viva. Até aí ele também falou para nós, né? O padrasto falou que foi uma bolacha que o menino tinha comido. Foi uma bolacha. E para mim, eu pensei que tinha engasgado, né? Eu aí não, vai estar vivo, né? Vai dar certo, né? Poxa, mas a criança já veio a óbito, né? A mãe do menino já teria relatado aos vizinhos uma desconfiança com a escola por causa das manchas roxas. Só que o homem que dirigiu até o multi-hospital com Moisés ficou surpreso com o comportamento do padrasto ao longo do trajeto. Frio, né? Sem dar um ai, nada, sem choro de nada, de todo nós três, né? Eu desesperado, né? A enfermeira também, meu vizinho também, no desespero. Então, aquela agonia, sabe, que tem aquela agonia de Deus. Em maio deste ano, Moisés foi ao Hospital Infantil Joana de Guzmão e, por apresentar hematomas no corpo, a equipe da unidade notificou Vigilância Epidemiológica Municipal e Estadual, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, DPCAM,
além do Conselho Tutelar. A Secretaria de Estado da Saúde diz que todos os protocolos vigentes relacionados à violência foram rigorosamente cumpridos. A DPCAM ainda não se pronunciou. Já a Prefeitura de Florianópolis abriu uma sindicância para apurar a conduta do Conselho Tutelar e entender as ações adotadas, além de identificar possíveis falhas e responsabilidades. Segundo o município, o Conselho, mesmo sabendo de supostas agressões, não notificou os serviços da Rede de Proteção à Criança da Prefeitura. O Conselho Tutelar informou que não pode divulgar detalhes sobre o caso porque os atendimentos são sigilosos. O Conselho também não quer comprometer as investigações com as quais está colaborando desde o início. A pergunta é, o Conselho Tutelar fez atendimentos à família? Identificou, porque só a presença do Conselho Tutelar já aponta um dado de proteção muito importante, que é essa violência está sendo vista, ela não é invisível. Né? Nós estamos aqui como atores sociais de proteção à infância. Então, veja, essa atitude, né, de visita técnica do conselheiro, ele já impediria o agravamento dessa violência, né? Em tese, né? Não significa que impediria, mas ela seria uma medida protetiva, né? Ela já teria esse sentido. Patrícia Lima é psicóloga, doutora em educação e tem pós-doutorado em educação e psicologia pela Universidade do Porto. Para a professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, o sistema falhou com Moisés. O final dessa história não poderia ser a morte de Moisés, né? O início dessa história teria que ser no imediato momento em que foi notificado o quadro de violência, né, de saúde do Moisés via hospital infantil, né? Isso teria que ser imediatamente visto aos conselhos, né, ao Conselho Tutelar e à promotoria, enfim, não poderia, né, haver essa demora, vamos dizer assim, porque o quadro de atenção à violência a uma criança é prioritário. O Ministério Público de Santa Catarina vai abrir um procedimento para identificar se houve falha no atendimento do caso por parte dos órgãos de proteção à criança e ao adolescente. Que frase forte, né, Tiago? O fim dessa história não deveria ser a morte de Moisés. A negligência, a sequência de negligências que aconteceram para que esse fosse o final. Quão difícil é isso, né? Júlia, a gente soube, né, pela reportagem, a gente sabe ainda muito pouco disso tudo, né? A investigação está em curso, né? Tem que ouvir muitas pessoas ainda, né? Familiares, pessoas envolvidas, para a gente poder tentar entender onde está o erro. Né? O erro hoje não é possível mais corrigir, que é o maior problema disso tudo. A gente não tem mais o Moisés. Mas a gente precisa saber onde tudo começou, onde o erro começou, para poder chegar a esse fim, né? E onde erramos, né, Tiago? Onde erramos como sociedade, onde erramos como instituição que identificou e talvez não tenha cobrado da forma correta. E aqui vai só uma suspeita. Claro que a gente vai acompanhar agora com a investigação. E como erramos como família, né? Porque a gente vê aí uma criança que estava nos braços familiares, né? Não era para estar protegido? Fica a pergunta, né, Júlia? Agora são 7h37. Os bairros do Campeche, Rio Tavares, Lagoa da Conceição e Barra da Lagoa podem ficar sem água a partir da manhã desta quinta-feira, 21 de agosto, Júlia. A gente segue agora acompanhando, até porque a Casan está fazendo um deslocamento de uma tubulação da adutora de água tratada na rua Jardim dos Eucaliptos, no Campeche, para melhorar a vazão de água para os moradores do sul da ilha. A previsão, Tiago, de conclusão dos trabalhos é a partir das 18 horas. O restabelecimento do sistema será de forma gradativa. Até amanhã de sexta-feira. Então, a companhia pede desculpa pelo transtorno, reforça que residências com a devida caixa d'água não devem sentir a parada do abastecimento e recomenda o uso consciente e econômico durante todo esse período. Uso consciente e econômico. A gente dá esse alerta para você de casa não passar por um prejuízo maior. Agora, Júlia, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos meter o pé na estrada? Vamos meter o pé na estrada, pessoal. Hoje o SCC-SBT passou por mais uma cidade. Onde? O Laércio Botega conta pra gente. Boa tarde, a nossa continua percorrendo Santa Catarina e a gente chega agora na 15ª cidade, a cidade de Balneário Camboriú. Como diz aquela música, nós vai descer,
vai descer. A gente vai descer para Balneário Camboriú, na Praça Almirante Tamandaré. E você que está assistindo agora o Tá na Hora Santa Catarina, está convidado para participar, para marcar presença, como aconteceu em Itajaí hoje. Nós estivemos na praça, em frente à Igreja Matriz, as pessoas compareceram, brincaram, se divertiram, riram muito. Numa tarde nossa para toda Santa Catarina. Então você é meu convidado. Nesta quinta-feira, nosso A Tarde é Nossa, direto de Balneário Camboriú. Eu espero você na Praça Almirante Tamandaré. É o SCC SBT percorrendo Santa Catarina com o pé na estrada, pertinho de você. A TV mais querida de Santa Catarina, pertinho dos telespectadores mais queridos. Eu te aguardo. Agora, pessoal, vamos aqui, ó, no nosso portal SCC10, que a gente precisa agradecer a audiência. Quase 3 mil pessoas assistindo, Thiago. Eu já estava olhando aqui, Júlia, enquanto tu estava vindo, ó, quase 3 mil pessoas ligadas com a gente aqui no YouTube do SCC SBT. Queremos agradecer a todos vocês que participam conosco, né? A gente, claro, está aí no SCC SBT durante todo o tempo, você pode sintonizar, mas no YouTube é principalmente, né, Júlia, para quem está longe, pra quem não tem tá acesso, longe, ou quem claro. está, ó, no celular. É isso mesmo, a gente segue acompanhando por aqui, viu, pessoal? Agora, Santa Catarina registrou, vamos mais. Posso seguir, pessoal? Pode, agora Pode vamos lá. 50 mil usuários dos famosos patinetes elétricos, um tema que a gente já discutiu Meu hoje no Deus do jornal. céu. Aqui na capital vão ser utilizados, foram bloqueados, né, Thiago? Bloqueados por uso indevido desse meio de transporte. Essa é uma das alternativas diante da falta de legislação para a utilização deles. Entenda melhor. Os patinetes elétricos foram incorporados à mobilidade de Florianópolis há 2 anos e meio. Nesse período, mais de 370 mil usuários se cadastraram na plataforma que administra o uso dos patinetes. Desses, 50 mil foram bloqueados por uso indevido. Isso corresponde a aproximadamente 13% dos usuários. Nós conversamos com o gerente de operações da empresa que administra os patinetes, Regis Dias, e ele comentou sobre as principais causas que levam a esses bloqueios. São bloqueados especificamente porque estão fazendo o uso incorreto do patinete, ou seja, é o menor de 18 anos, ou estão andando em 2, ou crianças e pais transportando crianças no patinete. Ainda segundo o gerente, equipes da empresa fazem rondas e monitoram o uso dos patinetes 24 horas por dia. E é por meio dessas equipes que acontecem as denúncias e também os flagrantes das irregularidades. E as equipes identificam e reportam ao nosso suporte a placa do patinete e solicitam o bloqueio por mau uso. Também recebemos mensagens da prefeitura e dos órgãos responsáveis que nos enviam as placas também solicitando para que seja feito o bloqueio em caso de vandalismo, em caso de outras ocorrências. Na tentativa de diminuir essas ocorrências, ações educativas vêm sendo realizadas em parceria com a empresa e a Prefeitura de Florianópolis. Isso principalmente no verão, que é o período onde os patinetes são mais utilizados aqui na cidade, justamente por conta do número de turistas recebidos. E o principal objetivo dessas ações é conscientizar que os patinetes são um meio de transporte e não de lazer. Sobre isso, o secretário de Mobilidade aqui da capital, Moacir Silva, comentou sobre um plano que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura. Agora, a Secretaria de Mobilidade está estabelecendo um plano que vai avançar nessa questão da educação para que a gente possa exatamente agregar esse modal com o uso de frequência, o que é muito apropriado para uma cidade que, na sua maioria, é uma ilha, né? Então, tem muito essa conexão da própria cidade, da sua vocação e que desse modal de transporte. Florianópolis foi a primeira cidade do Brasil a incorporar os patinetes como meio de mobilidade urbana, mas ainda não tem uma legislação que regulamente o uso deles. Sobre isso, o secretário comentou que há um conjunto de leis tramitando na Câmara de Vereadores, já passou pela Comissão de Justiça e agora está sendo analisado pela Comissão de Mérito, também recebendo alguns ajustes. Quando questionado sobre o prazo para que essa legislação entre efetivamente em vigor, ele respondeu o seguinte: seria difícil que eu pudesse fazer essa previsão, porque nós estamos falando do Poder Legislativo, mas nós queremos que esse ano ela possa estar aprovada para que a gente coloque à disposição da população de Florianópolis. Júlia, usou errado, bloqueado. É bloqueado. Isso. Não tem mais perigo nenhum de acontecer mais nenhum erro.
Agora, de segunda a sexta, às 11 horas, o que nós temos aqui no SCC SBT? Tem o SCC meio-dia. Vamos ver o que tem para amanhã aí? Vamos ver, roda aí. E aí, Júlia Matos, alô, Thiago Pires, o pessoal bacana acompanhando, tá na hora também. Quinta-feira, 11 horas da manhã, todo mundo ligado na tela do SCC SBT para mais uma edição do SCC Meio-Dia. Olha só, nossa equipe foi até São José, mais precisamente no bairro Floresta, conhecer o local onde funcionava uma PAI. Olha, se antigamente todo mundo era recebido com aquele abraço carinhoso, você visita o local e dá vontade de sair correndo. Impressionante como é que está aquele cenário lá. A gente mostra tudo nessa quinta-feira, 11 horas da manhã. Vamos estar ligado, com Estaremos certeza, né? ligadinhos. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. O Tá Na Hora Santa Catarina termina por aqui. Amanhã temos um encontro marcado com você, 6h30 da tarde. Todo mundo ligado no SCC SBT, viu? Até amanhã, pessoal. Enquanto isso, imagens na sua tela. Itajaí Navegantes, Porto na tela para você.